e aproveitar e anunciar aqui que o secretário, né, de Saúde do Estado de São Paulo, médico infectologista, o Gia Gorenstein, já está conosco aqui na Rádio Bandeirantes. Seja mais uma vez muito bem-vindo, hein, secretário? Muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer poder estar conversando com todos vocês, ouvintes da Rádio Bandeirantes. Zaidan, por favor. Secretário, boa tarde. Obrigado por atender o nosso convite. E, claro, há essa preocupação porque, mesmo em países onde o problema parecia superado, ele reaparece com essa variante. Claro, cada um com suas peculiaridades. Nos Estados Unidos, o problema de muitos que optaram pela não vacinação, isso tem provocado problemas, mas mesmo vacinados sendo hospitalizados. Na Europa também há casos, em Israel, não é? E eu queria saber em São Paulo, porque o Ministério da Saúde ontem dizia que em setembro há o risco de um aumento no número de hospitalizações, citando 3 condições que provocarão isso: a variante Delta, o relaxamento, não só das pessoas, mas muitas vezes até oficial, né, dos governos, e a perda de eficácia de todas as vacinas depois de um tempo que a pessoa tomou, a eficácia é menor. Gostaria que o senhor nos dissesse como é que o senhor recebe essa preocupação do Ministério da Saúde. Bom, primeira questão, Zaidan, que a gente precisa estar muito atento, é que quando nós falamos da variante Delta, nós do Estado de São Paulo sempre tivemos uma atenção, mesmo que ela não estivesse presente no nosso meio. Hoje ela já está presente nas amostras que temos feito já desde o início, pelo menos há 3 semanas e meia, quase 4, nós temos hoje 745 casos dessa amostra rastreada. Nós inicialmente fizemos um rastreio preemptivo, ou seja, mesmo aqueles que não tinham nenhuma relação com o histórico de viagens ou alguém que tenha viajado, nós tivemos a atenção de fazer esse rastreio nessas amostras, fazendo a amplificação para avaliar o material genético. E aí, hoje, nós, além disso, temos do próprio Instituto Butantan a possibilidade de, através de um laboratório itinerante, fazer mais de 300 amostras de PCR por dia, ou seja, eu amplifico as amostras de PCR positiva, o que daria a possibilidade de ampliar 9.000 exames por mês. Mesmo fazendo isso, nós só temos 746 amostras. Mas, de toda forma, ela já está presente, muitas delas que nós chamamos autóctones, ou seja, comunitária, de pessoas que sequer tiveram referência com viagens ou alguém que viajou. Portanto, elas se contaminaram por aqui. E por que nós não temos uma contaminação tão grande? Porque o Estado de São Paulo tem uma obrigatoriedade, por decreto do governador João Dória, na obrigatoriedade do uso de máscaras. E esse foi um grande problema que, seja na Europa, seja em Israel, não foi seguido. Houve uma amplitude de vacinação e, ao mesmo tempo, o afrouxamento dessas medidas de isolamento que foram feitas a ponto das pessoas não precisarem usar máscara, não só em ambientes externos, mas em ambientes fechados, em estabelecimentos comerciais, em shoppings, funcionamentos de baladas, e aí, lógico, a circulação do vírus passou a ser muito maior. O que a gente percebeu no histórico desses países em que a variante Delta se fez prevalente? Nós observamos que, para algumas vacinas, a resposta com 2 doses ela não foi tão efetiva no que tange à prevenção de casos, mas houve sim uma prevenção no número de casos graves e casos fatais. Mas, de toda forma, se observou que em alguma população mais vulnerável, especialmente idosos e imunossuprimidos, a necessidade de ter a realização de um reforço de vacinação, uma dose adicional, se fez presente. E por quê? Porque, naturalmente, se sabe, não só para as vacinas de Covid, mas outras vacinas em geral, inclusive as vacinas, por exemplo, para gripe, que os indivíduos idosos têm uma resposta menor. Eles produzem menos anticorpos do que um indivíduo jovem ou um próprio indivíduo adulto, e
mostrou que no segmento desses pacientes, por um período de pelo menos 6 meses, essa quantidade de anticorpos tende a cair. Portanto, criar hoje uma dose adicional, principalmente para esse público, é fundamental, porque eu aumento a produção de anticorpos e mantenho esses anticorpos mais sustentados por um período maior, aguentando e aguardando uma outra fase de vacinação para o próximo ano. Doutor Jean, Sônia Blota aqui, um prazer tê-lo conosco. Prazer é tudo meu, Sônia. Doutor, inclusive isso que o senhor falou é uma discussão muito importante, porque antes a terceira dose, enfim, ela viria, a gente já sabia disso, né, conforme vocês especialistas foram nos alertando, mas a discussão em outros estados é se uma segunda dose em pessoas mais jovens não seria mais válida do que uma terceira em pessoas mais velhas. O que a medicina, nesse caso a ciência, ela comprova a esse respeito no momento em que a gente tem que decidir as coisas de forma emergencial? Eu acho que as duas coisas elas são fundamentais. Eu tenho que fazer a terceira dose, sim, principalmente nessa população vulnerável, que são esses indivíduos imunossuprimidos, imunodeprimidos e também a população idosa. Então, nós temos que proteger essa população e temos que acelerar a segunda dose da vacina, daqueles que não tomaram, mas daqueles que ainda vão recebê-la. Então, é fundamental que nós tenhamos maior dispositivo de dose para que nós possamos proteger a todos de forma uniforme. Por quê? Porque é natural que nós tenhamos uma circulação maior da variante Delta, que tem uma característica que nós chamamos de infectividade maior. Infectividade é característica, a capacidade que aquele vírus tem de se transmitir mais de pessoa a pessoa. Então, dessa forma, é absolutamente fundamental que nós façamos as duas vertentes. É isso que nós temos solicitado, inclusive, ao próprio Ministério, para que nos autorize, através dos dispositivos e dando a disponibilidade, como disse, de vacinas, para que a gente possa evoluir das duas formas. Secretário, tem muitos ouvintes aqui no nosso bate-papo, aqui no nosso chat do YouTube, perguntando justamente a eficácia real das vacinas com essa variante Delta. A gente sabe que é tudo muito recente, né? Os estudos estão em andamento, né? Mas um último estudo que eu vi parece que a vacina ela perde um pouco de eficácia em casos leves da doença, mas em casos mais graves ela mantém a sua eficácia global. Os ouvintes estão perguntando aqui de várias das vacinas já disponíveis aqui no Brasil, a Pfizer, a AstraZeneca, a Coronavac e a Janssen, né? O que o senhor pode falar sobre a proteção dessas vacinas contra essa variante Delta? Na verdade, o que nós observamos é que, naturalmente, vamos usar até os exemplos de fora que guiaram trabalhos, que a necessidade de você ter doses adicionais, por exemplo, Israel tem 2 doses da Pfizer e já está fazendo a terceira dose independente da faixa etária. Ou seja, fazendo com que a necessidade de ter uma condição de anticorpos maior acabe sendo prevalente para proteção. Existe um estudo que mostrou para a Coronavac, na China, que a terceira dose aumentou praticamente os títulos de anticorpos neutralizantes em 7 vezes com a terceira dose da vacina. E assim vai. Outros estudos que associam drogas, a gente chama isso de intercambiabilidade. Intercambiabilidade é uma condição que você tem se você associar daquele esquema inicial com 2 doses, uma terceira dose da vacina. Então, é exatamente isso que vai permitir com que a gente acabe conhecendo um pouquinho melhor através de estudos. Tem estudo que está sendo feito, inclusive, agora pelo Unifesp, coordenada por uma pesquisadora de grande conceito, a doutora Lili, que é pegar os pacientes que tomaram esquemas vacinais variados, seja da Astra, seja da Janssen, seja da Coronavac, seja da Pfizer, e dão uma terceira dose de forma aleatória, e é um estudo que nós chamamos de estudo cego. Quem está ministrando
A vacina nunca sabe qual é a vacina que está sendo dada e nem quem recebe. E no final do estudo, vai avaliar se quem tomou as 2 de Coronavac e uma terceira de Coronavac, no estudo de campo, vai mostrar uma eficácia igual, melhor, ou do que aquele que tomou 2 Pfizer e uma Coronavac, ou quem tomou 2 AstraZenecas e uma Pfizer, e assim vai. Então, com isso, esse estudo que tende a sair no final de outubro, início de novembro, vai trazer muita elucidação para a gente. Por enquanto, nós trabalhamos com alguns trabalhos que vêm do exterior, que dão sustentação científica para guiar, inclusive o Programa Estadual de Imunização. Nós nos reunimos todas as quintas-feiras, é um comitê, junto um comitê científico, a presença, inclusive, do próprio governador, para que a gente possa guiar e traçar estratégias de vacinação no estado de São Paulo. O secretário, o Ministério da Saúde, quando falou da terceira dose, falou em Pfizer, AstraZeneca e Janssen. E em São Paulo, também a Coronavac, na terceira dose. No caso da Janssen, que é dose única, como é que fica isso? Quem tomou a dose única da Janssen tem de tomar uma segunda dose, porque no caso seria uma segunda, e será da Janssen? A dose única, mesmo com a eficácia diferente que ela tem, ela foi elaborada para ser dose única, mesmo nesse caso, convém que a pessoa tome uma outra dose? Na verdade, o que nós temos, por isso que a gente usa dose adicional. A dose adicional, ela deve ser guiada independente da vacina que for utilizada. Como disse, mesmo essa questão ligada à intercambiabilidade, que vai dar o que nós chamamos de reforço vacinal, um booster vacinal. O que seria isso? Eu tomo uma primeira dose de vacina, eu estimulo o meu sistema imunológico a produzir umas proteínas chamadas anticorpos, que são arminhas contra o vírus, no caso do Covid. Então, ela produz o anticorpo. Quando eu tomo uma segunda dose, essa estimulação passa a ser muito maior. Então, a proteção, a produção dessas arminhas, desses anticorpos, tende a ser muito maior. Então, por isso que nós chamamos de dose adicional. Por quê? Não a terceira dose, porque, como você bem disse, a Janssen é uma dose só. Então, ele receberia uma dose adicional que teria como um efeito um booster vacinal, um reforço imunológico nessa produção de anticorpos. Então, como eu disse, pode ter a possibilidade de, eventualmente, quem tomou a Janssen até tomar a Janssen, ou tomar a Coronavac, ou tomar a Pfizer ou a Astra, se essas assim estiverem disponíveis. Doutor Jean, pergunta aqui dos nossos ouvintes. O Sérgio pergunta por que somente 6 meses após a segunda dose, né? Se for o caso de vacina de 2 doses. E eu faço uma pergunta para o senhor, se agora é preciso uma campanha um pouco mais intensa para que as pessoas não confundam vacinação com o uso de máscara. O senhor está percebendo isso? Hoje eu comentei aqui com o Zaidan e com o Danilo mais cedo que em muitas reportagens que eu faço, as pessoas estão falando, olha, eu preciso usar máscara porque eu já fui vacinado. Então, está havendo muito essa confusão na rua. Pois é, são 2 coisas bem distintas e que se completam. A primeira questão, por que 6 meses, né, que a gente diz? Porque os estudos têm mostrado que a taxa dessas proteínas, os que nós chamamos de anticorpos, dessas arminhas, tendem a baixar a partir de 6 meses. Então, por isso que nós temos que protegê-las para que aquilo não continue a cair, essa proteção acabe deixando esse indivíduo exposto, vulnerável ao risco de ele entrar em contato com o vírus, eventualmente, e acaba desenvolvendo a doença. A gente sabe que mesmo com essa taxa de anticorpo mais baixa, ele vai produzir uma condição clínica também melhor do que ele não, se ele não imunizado. Ou seja, nós vamos ainda continuar prevenindo formas graves e formas fatais, mas nós não queremos sequer ter pessoas adoentadas. Por isso, a associação, tanto da questão relacionada ao booster vacinal, como, ao mesmo tempo, a utilização das máscaras, que é fundamental. Por quê? No uso das máscaras, eu garanto que eu esteja protegido e eu proteja
o outro caso, eventualmente, eu também esteja comprometido no ponto de vista viral. Então, para ter uma ideia, só para a gente fazer uma ideia do quanto é importante a máscara. Eu sou médico infectologista e todas as manhãs, antes de ir para o palácio, para a secretaria, eu passo visita no hospital. E entro no covidário, ou seja, estou exposto a pacientes que tenham Covid. Só vim tomar a vacina agora em março, com a segunda dose em abril. E por que eu nunca peguei o Covid? Pela utilização da máscara. Então, as coisas, elas, lógico, se complementam. O fato de eu ter uma proteção com a vacina melhora essa minha proteção, essas minhas arminhas, os anticorpos, mas eu ainda devo me utilizar das máscaras, até para que eu não venha desenvolver eventualmente quadros mais leves, mas eu sou um disseminador de vírus com risco para aquela população mais vulnerável, principalmente os idosos, imunossuprimidos, por exemplo. Secretário, eu sei da agenda apertada aí, mas só para atender aqui dois ouvintes que mandaram perguntas aqui de áudio. Vamos lá. Muito boa tarde, Adriano Pinheiro de Bragança Paulista, jornalista. Gostaria de saber sobre a variante Mu. Ainda se sabe pouco sobre ela, mas existe a possibilidade dela ser uma variante tão perigosa quanto a Delta em transmissibilidade ou não? Doutor Jean? Sim, estou ouvindo agora. O que, na verdade, a gente acaba entendendo, a gente está vendo essa variante, essa nova variante, que é uma variante de atenção. A princípio, ela tem uma virulência, ou seja, uma taxa de transmissibilidade também maior. Ela não se mostrou, especialmente na região agora do Peru, especialmente no Chile, a sua manifestação de gravidade. Especialmente no Peru, em que eu não tenho um processo de vacinação tão célere como do próprio Chile. Então, dessa forma, nós estamos avaliando, estamos acompanhando essa cepa para ver o tipo de apresentação naquela população, lembrando que naquela população também o componente vacinal era mais baixo, a adesão a medidas como o uso de máscara também assim o era, então estamos observando, eu acho que estamos enxergando, mas como disse, sempre fazendo as avaliações no nosso meio. O secretário, a Sônia falou sobre a continuidade do uso das máscaras, não é? É claro que a vida precisa voltar em algum momento, a economia precisa girar também, já tivemos aí muitas perdas, não é? Desde o início da pandemia, não é? Mas a volta de atividades em que gera aglomeração, como casas de shows, ainda que, enfim, com a capacidade ali mais baixa, não é? Mas alguns shows também, festivais já sendo anunciados, tem alguma posição numa mudança aí na flexibilização de algumas regras para eventos desse tipo, secretário? Nesse momento ainda não, nós temos toda a atenção através da realização de eventos teste, que são eventos seguros, tanto na realização de testagens, da obrigatoriedade também do uso de máscaras, assim como, além da testagem, além da obrigatoriedade de uso de máscaras, uma outra questão que é a comprovação da vacinação, ou seja, criando ambientes e espaços seguros, que é exatamente isso que vai dar as condições para que a gente possa fazer as progressões dessas atividades a partir de novembro. Lembrando que sempre seguindo tanto a capacidade de vacinação, estamos vacinando muito, mais de 51 milhões de doses de vacina foram distribuídas, São Paulo chegou a quase 100%, vai chegar ainda hoje a 100% da população alvo, que era aquela acima de 18 anos vacinada com a primeira dose, e hoje também chegamos a 50% dessa população alvo com as duas doses. Quer dizer, estamos melhores do que vários países como a Itália, a Alemanha, Israel e Estados Unidos. Quer dizer, São Paulo dá um show, literalmente, de proteção à vida. E é isso que a gente vai continuar fazendo, imunizando mais, protegendo mais. Nós estamos protegendo, inclusive, adolescentes, que isso é algo que o Programa Nacional de Imunização do Ministério não faz, que nós entendemos como gestor de saúde e que sou infectologista, a gente sabe o quanto
esses adolescentes, eles não fazem forma grave na maioria dos casos, mas eles disseminam muito mais o vírus. À medida que eles disseminam mais, eles acabam acometendo populações mais vulneráveis e, ao mesmo tempo, disseminando mais, maior a chance de ocorrência das variantes, né? Por exemplo, as variantes Delta que surgiram à medida em que havia uma circulação muito maior do vírus. Então, nós temos que estar realmente atentos a tudo isso, e esses dados é que vão guiar as estratégias que tomaremos, como disse, em novembro. Jean Gorenstein, secretário estadual de Saúde de São Paulo, participando ao vivo conosco aqui da programação da Rádio Bandeirantes, do Bandeirantes Acontece. Agradecer mais uma vez pela atenção aqui conosco, viu, secretário? Bom trabalho para você. Olha, muito obrigado e agradeço sempre ao Grupo Bandeirantes, sempre por levar as notícias com qualidade, sempre informando a população que são vocês e a população que são os parceiros dessa vitória que o Estado de São Paulo está tendo. Obrigada, doutor Jean. Muito obrigado, Soninha. Um abraço a todos. Abraço.